O ar do tribunal estava denso com desprezo, e cada pedaço dele era apontado para Evelyn Vance. Seu vestido simples de segunda mão parecia encolher sob o peso de uma dúzia de olhares julgadores. Do outro lado da sala, seu ex-marido, Julian Thorne, sentava-se ao lado de sua nova noiva, uma mulher coberta de diamantes e desdém. Eles estavam lá para finalizar um divórcio, mas para eles era uma volta de vitória. Eles estavam prestes a pintar Evelyn como uma esposa inútil e parasita que não merecia nada. O advogado de Julian era um tubarão circulando pronto para despedaçá-la na frente do juiz. O que poderia ser mais humilhante do que ser publicamente destruída pelo homem com quem você uma vez construiu uma vida? Eles pensavam que sabiam tudo sobre a mulher quieta e tímida que eles estavam descartando. Eles estavam prestes a aprender como estavam devastadoramente errados. O frio estéril da sala de tribunal 4B agarrou-se à pele de Evelyn Vance. Era uma frieza que nada tinha a ver com o agressivo ar-condicionado do prédio e tudo a ver com o palpável escárnio direcionado a ela. Ela sentou-se sozinha à mesa do réu, suas mãos apertadas tão firmemente em seu colo que seus nós dos dedos eram montanhas brancas em uma paisagem pálida. Sua advogada, uma jovem e séria, mas visivelmente sobrecarregada defensora pública chamada Sarah Jenkins, remexia papéis ao lado dela, o som do farfalhar amplificando o silêncio. Do outro lado do corredor estava a fonte de sua miséria atual. Julian Thorne, seu em breve ex-marido, parecia em todos os aspectos o homem de sucesso que ela o havia ajudado a se tornar. Seu terno era um Tom Ford feito sob medida. Seu tecido cinza carvão escuro, um testamento a um mundo do qual ela não fazia mais parte. Ao lado dele, sua noiva, Isabella Sterling, era um retrato de perfeição condescendente. Seu cabelo loiro estava penteado em um severo elegante brilhante, seus brincos de pérola capturando a luz fluorescente, e um sorrisinho presunçoso brincava em seus lábios, enquanto ela ocasionalmente se inclinava para sussurrar no ouvido de Julian. Eles pareciam um casal poderoso na capa de uma revista de negócios. Evelyn, em seu vestido de loja de segunda mão de 15 olhos, sentia-se como um fantasma, assombrando o triunfo deles. Sua honra começou Marcus Finch, o advogado de Julian. Ele era um homem cujo caro perfume o precedia. Um predador astuto de cabelos prateados com uma voz tão suave e perigosa quanto gelo negro. Estamos aqui hoje para dissolver o casamento entre meu cliente, Sr. Julian Thorne, e a Sra. Evelyn Vance. Mas mais especificamente, estamos aqui para abordar a alegação completamente infundada e francamente insultante da Sra. Vance por pensão alimentícia. Finch caminhava diante da bancada do juiz, seus movimentos teatrais e confiantes. O Sr. Thorne, através de pura brilhantismo e trabalho árduo e implacável, construiu uma bem-sucedida firma de investimento boutique, Thorne Capital. Ele é um pilar da comunidade financeira. A Sra. Vance, por outro lado, ele fez uma pausa, virando-se para gesticular desdenhosamente para Evelyn. Não contribuiu com nada. Nos 5 anos de seu casamento, ela teve uma série de empregos de meio período service. Uma barista aqui, uma balconista de livraria ali, nunca mostrando qualquer ambição, qualquer impulso. Ela era, para ser franco, uma âncora doméstica em um homem destinado à estratosfera. Evelyn estremeceu como se tivesse sido atingida. Uma âncora doméstica. Era isso que ela era? Ela pensou nas incontáveis noites em que ela tinha trabalhado em turnos duplos no restaurante, o cheiro de gordura agarrado ao seu cabelo, para que Julian pudesse pagar a assinatura do Wall Street Journal e os terminais de dados que ele precisava. Ela lembrou-se de vender o medalhão de sua falecida mãe, a única peça de joia real que ela possuía, para pagar o depósito de seu primeiro espaço de escritório. Ele a chamava de sua anjo investidora, então beijando suas mãos e prometendo-lhe o mundo. Além disso, Finch continuou sua voz pingando de pena teatral. A Sra. Vance não fez nenhum esforço para se tornar autossuficiente desde a separação deles há 6 meses.
Ela mora em um apartamento caindo aos pedaços, trabalha horas mínimas em uma biblioteca local e parece esperar que meu cliente, um homem que ela abandonou emocionalmente há muito tempo, financie seu estilo de vida sem ambição indefinidamente. Não é apenas irrazoável. Vossa Excelência é parasitário. Isabella Sterling soltou um bufo suave e delicado, alto o suficiente para Evelyn ouvir. Ela olhou para Julian, que se recusou a encontrar seus olhos, em vez disso, olhando para o juiz com uma expressão de dor sinceridade. Ele estava se fazendo de vítima, o gênio magnânimo impedido por uma mulher simples e interesseira. Temos extratos bancários, registros de emprego, disse Finch, batendo uma pasta na mesa do escrivão. Eles mostrarão uma mulher contente com a mediocridade enquanto meu cliente construiu um império. Conceder-lhe pensão alimentícia seria recompensar a indolência. Propomos um acordo único de $5.000, uma oferta generosa para ajudá-la a se reerguer e nada mais. 5 miles por 5 anos de sua vida por sacrificar seus próprios sonhos por acreditar nos dele. Uma risada amarga quase escapou dos lábios de Evelyn. Era menos do que o custo do relógio no pulso de Isabella. A juíza, uma mulher de rosto severo chamada Juíza Miller, olhou para Evelyn por cima de seus óculos. Senhora Vance, a petição inicial de seu advogado, solicitava 50% de todos os bens adquiridos durante o casamento e pensão alimentícia contínua de $10.000 por mês. O Sr. Finch apresenta uma imagem muito diferente de suas contribuições. Você tem uma resposta? A garganta de Evelyn parecia estar cheia de areia. Todos os olhos estavam sobre ela. Ela podia sentir o peso do julgamento deles. A crença deles de que ela era exatamente o que Finch a havia pintado para ser uma fracassada patética agarrada às costas de um homem de sucesso. Sua honra. Sarah Jenkins começou sua voz um pouco trêmula. Minha cliente apoiou o Sr. Thorne emocional e financeiramente nos primeiros anos. Sua renda, embora modesta, pagava suas despesas de vida, enquanto o negócio do Sr. Thorne ainda era um conceito. Finch riu um som curto e latindo. Objeção, Vossa Excelência, vaga e infundada. Ela tem recibos das compras que fez? Um livro-razão para cada xícara de café. Esta é a ânsia desesperada de uma mulher que percebe que deixou um bilhete de loteria premiado escapar por entre os dedos. A pequena galeria, composta principalmente por amigos de Julian e Isabella, riu baixinho com divertimento. Julian finalmente arriscou um olhar para Evelyn. Sua expressão uma mistura de pena e aborrecimento. Era o olhar que você dá a um cão vadio que você tem que espantar de sua varanda imaculada. Aquele olhar, mais do que qualquer coisa que Finch havia dito, quebrou algo dentro de Evelyn. A barragem de sofrimento silencioso que ela havia mantido por meses finalmente rachou. Ela respirou fundo, lentamente. O ar frio do tribunal um choque para seus pulmões. O medo e a vergonha que a haviam paralisado começaram a recuar, substituídos por uma lenta e ardente determinação dura como diamante. Eles queriam saber sobre suas finanças. Eles queriam falar sobre o que ela devia. Bem, era hora de parar de jogar pelas regras deles. Ela se inclinou e sussurrou algo para sua advogada. Os olhos de Sarah Jenkins se arregalaram em choque, depois confusão. Então uma compreensão surgindo, eletrizante. Ela se endireitou, toda a sua postura mudando de uma novata nervosa para uma profissional confiante. Vossa Excelência, disse Sarah, sua voz, agora clara e forte, cortando os murmúrios na sala. Retiramos nosso pedido anterior. É, como o Sr. Finch tão rudemente apontou, inadequado. Finch sorriu. Finalmente algum senso. Então você aceitará a generosa oferta do meu cliente? Não, Sarah disse, olhando diretamente para ele. Vamos entrar com uma nova moção. Uma moção para dispensar a necessidade de qualquer pensão alimentícia. Minha cliente não precisa do dinheiro do Sr. Thorne. No entanto,
Buscaremos reembolso por uma série de bens pessoais deixados na casa conjugal. Ela fez uma pausa, deixando a declaração pairar no ar. Bens avaliados conservadoramente em aproximadamente 25 milhões. O tribunal caiu em um silêncio absoluto e atordoado. O sorriso de Marcus Finch desapareceu, substituído por uma boca aberta de queixo caído. Julian e Isabella olharam seus rostos máscaras de pura descrença. 25 milhões de dólares. Da mulher no vestido barato, o jogo havia acabado de mudar, e Evelyn Vance estava finalmente pronta para jogar. A memória era tão vívida, parecia ontem. Estava chovendo um implacável aguaceiro da cidade de Nova York que transformou as ruas em espelhos escuros e brilhantes. Eles estavam amontoados em seu minúsculo apartamento no quarto andar sem elevador no Brooklyn. Aquele com o radiador barulhento e a janela que nunca fechava completamente. Evelyn acabara de chegar de um turno de 12 horas no Daily Grind, uma cafeteria onde ela era uma barista estrela, suas mãos doendo e cheirando levemente a café expresso queimado. Julian estava em sua mesa de jantar bamba, que estava enterrada sob uma montanha de papéis, seu rosto iluminado pelo brilho de uma tela de laptop. Ele nem tinha notado que ela havia entrado. Isso era comum naqueles dias. Sua mente estava sempre a quilômetros de distância, perdida no mundo intrincado de algoritmos, tendências de mercado e projeções financeiras. Jules, ela havia dito suavemente, colocando um saco de papel no único canto limpo da mesa. Eu trouxe um sanduíche para você, o pastrame que você gosta. Ele olhou para cima, seus olhos desfocados por um momento antes que o reconhecimento amanhecesse. Oh, Ellie! Ei, eu não te ouvi. Ele passou a mão pelo cabelo já bagunçado. Eu acho que estou no caminho certo. Um algoritmo preditivo para ações de microcapitalização. É revolucionário. Ela havia sorrido, sua exaustão momentaneamente esquecida diante de sua paixão contagiante. Este era o Julian, por quem ela havia se apaixonado. O sonhador brilhante e determinado que via padrões no caos do mundo que ninguém mais conseguia. Ele não era Julian Thorne, o futuro CEO. Então ele era apenas Jules, o garoto com um sonho grande demais para seu pequeno apartamento. Isso é incrível, ela disse, desembrulhando o sanduíche para ele. Coma algo. Você está nisso há 2 dias seguidos. Ele deu uma mordida, mastigando distraidamente. Os custos do servidor serão insanos para testar isso corretamente. E preciso de uma assinatura do terminal Bloomberg. Isso são 2.000 por mês, Ellie. 2.000. Ele suspirou, o peso de sua ambição pressionando-o. É impossível. Evelyn olhou em volta do apartamento deles. Cada móvel era de segunda mão. Cada prato estava lascado. Suas roupas eram de liquidações. Seu único luxo, um livro novo a cada mês. Todo o dinheiro deles, cada dólar extra de seu emprego e seus trabalhos freelance ocasionais de codificação iam para uma conta poupança rotulada de sonho. Mas não era suficiente. No dia seguinte, ela pegou o metrô para uma pequena e empoeirada loja de penhores no Diamond District. Em seu bolso havia uma pequena caixa de veludo. Dentro jazia um delicado medalhão de ouro, intrincadamente esculpido com nós de não me esqueça. Tinha sido de sua mãe, dado a ela em seu 16º aniversário. Era a coisa mais preciosa que ela possuía. Um elo tangível com um passado de que ela raramente falava. Ela saiu 1 hora depois com $2.500 em dinheiro. O suficiente para a assinatura e um pouco mais. Quando ela deu o dinheiro a Julian naquela noite, ele estava em êxtase. Ellie. Como? Onde você conseguiu isso? Eu tenho meus meios, ela disse com um sorriso despreocupado, guardando a memória do rude agiota e a dor em seu coração em um canto escondido profundo. Me chame de sua anjo investidora. Ele a levantou do chão, girando-a em sua pequena sala de estar. Quando a Thorne Capital for uma realidade, eu comprarei 1.000 medalhões para você. Eu comprarei um diamante para cada café que você já serviu. Eu prometo, Ellie, é tudo para nós. Para nós?
Esse havia sido o mantra. Os sacrifícios se acumularam, cada um tijolo na fundação do sucesso dele. Ela pegou turnos extras, tornando-se garçonete à noite depois de seu trabalho de barista. Ela aprendeu a consertar os ternos dele, a cozinhar refeições com sabor gourmet, com um orçamento apertado para os potenciais investidores que ele traria. Ela era sua tábua de ressonância, sua animadora de torcida, sua assistente não paga, e o motor silencioso e constante que mantinha a vida dele funcionando enquanto ele se concentrava unicamente no sonho. O dia em que a Thorn Capital garantiu sua primeira rodada de grande financiamento foi o melhor dia de suas vidas. Ele chegou em casa, a levantou da mesma forma, e eles beberam champanhe, champanhe realmente caro, de suas canecas de café desparelhadas. O futuro parecia ilimitado, mas o sucesso, Evelyn aprendeu, era um ácido corrosivo. Quanto mais bem-sucedido Julian se tornava, mais os EUA começavam a sentir-se como ele. O pequeno apartamento deles foi trocado por um condomínio elegante e minimalista com vista para o Central Park. Suas roupas de loja de segunda mão foram substituídas por roupas de grife que ele escolheria, dizendo a ela que ela precisava parecer à parte. O sonhador brilhante e apaixonado estava sendo lentamente substituído por um estranho polido e calculista. Ele começou a criticá-la, sua falta de um diploma prestigioso, seus simples hobbies de ler e jardinagem em sua pequena varanda. Seus amigos que eram enfermeiros e professores, não gerentes de fundos de hedge e socialites. Ellie, você nem está tentando, ele diria, frustrado após um evento de networking, onde ela passou a maior parte do tempo conversando com a equipe de catering. Essas pessoas são importantes. Você precisa se envolver. Ela havia tentado, mas se sentia como uma farsa naquele mundo de sorrisos falsos e conversas transacionais. Não era ela. Quanto mais ele a empurrava para ser outra pessoa, mais ela se retirava para dentro de si. Então veio Isabella Sterling. O pai dela administrava uma firma mais antiga e concorrente. Uma união entre Julian e Isabella era mais do que um casamento. Era uma fusão. Evelyn os viu juntos pela primeira vez em uma foto em uma coluna social. Julian estava com o braço em volta da cintura de Isabella em um baile de caridade que ele disse a Evelyn que estava participando com seu advogado. Ele parecia feliz. Ele parecia pertencer. O confronto foi frio e clínico. Não aconteceu na casa deles, mas em uma cafeteria neutra e estéril, uma ironia cruel que não passou despercebida por Evelyn. Não está funcionando, Evelyn. Ele disse sem sequer olhar para ela, mexendo um açúcar que ele não tomava em seu café preto. Nós queremos coisas diferentes. Eu cresci demais para isso. Nós crescemos demais para isso. Você quer dizer que encontrou alguém mais útil? Ela disse, sua voz baixa, desprovida das lágrimas que ele claramente esperava. Seus olhos piscaram com aborrecimento. Essa é uma maneira grosseira de colocar. Isabella entende meu mundo. Ela faz parte dele. Você foi para o começo. Eu sempre serei grato por isso. Mas esta é a grande liga agora. Ele deslizou um pedaço de papel pela mesa. Um acordo de separação. Os termos eram insultantes. Ele a estava efetivamente apagando, transformando 5 anos de sua vida em uma nota de rodapé. Eu serei generoso, ele disse as palavras um tapa na cara. Não vou deixar você ficar na miséria. Olhando para trás agora do frio ponto de vista do tribunal, Evelyn entendeu. Ele não queria apenas um divórcio. Ele queria invalidar retroativamente toda a história deles. Ele precisava acreditar que havia feito tudo sozinho, que ela não passava de uma fase temporária, um pedaço de andaime a ser chutado para longe assim que o arranha-céu fosse construído. Ao pintá-la como uma parasita preguiçosa e sem ambição, ele não estava apenas tentando economizar dinheiro. Ele estava tentando salvar sua própria história, reescrevendo-a com ele mesmo como o herói solitário.
E por essa mentira, ele precisava humilhá-la. Ele precisava torná-la pequena para poder se sentir grande. O silêncio na sala de tribunal 4B era uma entidade física. Ele os pressionava, denso e pesado. O rosto de Marcus Finch, geralmente uma máscara de controle presunçoso, havia passado por confusão, descrença, e agora se estabelecia em fúria total. 25 milhões de eiras. Finch finalmente gaguejou, virando-se para a juíza como se ela fosse sua aliada. Vossa Excelência, isso é absurdo. É uma tática desesperada e ridícula. A que bens ela está possivelmente se referindo? Uma coleção de livros usados e canecas de café lascadas. A juíza Miller, no entanto, não estava mais olhando para Finch. Seu olhar estava fixo em Sarah Jenkins, e pela primeira vez um brilho de interesse genuíno iluminou seus olhos cansados. Senhora Jenkins, a juíza, disse sua voz perigosamente nivelada. Você fez uma afirmação extraordinária. Confio que está preparada para substanciá-la. Este tribunal não aprecia teatralidade. Estamos, Vossa Excelência, Sarah disse, sua recém-descoberta confiança irradiando dela. Ela abriu uma fina pasta de arquivos, uma que estava em sua mesa ignorada durante toda a manhã. Durante o casamento, o Sr. Thorne e minha cliente residiram em 113 Central Park West, apartamento 14A. Quando minha cliente desocupou o imóvel após a separação, ela deixou para trás vários itens pessoais que não conseguiu transportar na época. Ela deslizou um documento pela mesa. Este é um inventário preliminar. O primeiro item é uma pintura que estava pendurada na área principal da sala. É uma peça de Jean-Michel Basquiat, intitulada Sem Título Cádmio. Uma onda de murmúrios percorreu a galeria. Até Julian parecia confuso, sua testa franzida. Ele olhou para Isabela, que simplesmente encolheu os ombros com uma expressão de tédio e aborrecimento em seu rosto. Finch soltou um bufo zombeteiro. Um Basquiat, Vossa Excelência. Eles tinham uma impressão, um pôster que compraram online por 50 e mandaram emoldurar. Isso é uma piada? Minha cliente não está se referindo a uma impressão, Sarah declarou calmamente. Ela está se referindo ao original de 1984, acrílico e bastão de óleo sobre tela. Foi um presente para minha cliente em seu 18º aniversário. Julian realmente riu alto desta vez. Isso é insano. Evelyn possuía um Basquiat. O pai dela era professor de história do ensino médio e a mãe dela era bibliotecária. Eles viviam em um subúrbio em Ohio, onde ela poderia possivelmente conseguir uma pintura multimilionária. Ele se virou para a juíza, abrindo as mãos em um gesto de total perplexidade. Vossa Excelência, veja com o que estou lidando. Ela é delirante. Evelyn o observava, sua expressão ilegível. Ela o deixou falar. Ela o deixou cavar sua própria cova. Ele estava tão convencido da narrativa que havia construído de seu passado simples e comum que não conseguia ver a verdade, mesmo quando ela começava a te montar bem na frente dele. O segundo item, Sarah continuou imperturbável, é um relógio Patek Philippe Grandmaster Chime, referência 6 gram. Ele estava guardado em um cofre no armário do quarto principal. O Sr. Thorne estava ciente do cofre, embora nunca lhe tenha sido dada a combinação. O rosto de Julian ficou pálido. Ele se lembrou do cofre. Ele havia sido instalado quando eles se mudaram. Evelyn lhe dissera que era para documentos sentimentais. Ele achou estranho, mas estava muito ocupado com a empresa para questionar. Ele apenas presumiu que continha fotos e cartas de família antigas. Um Patek Philippe, o relógio de pulso mais complicado e caro do mundo. Ele sentiu um nó frio de pavor começar a se formar em seu estômago. E o terceiro item, disse Sarah, sua voz baixando ligeiramente para efeito dramático, é um conjunto de títulos ao portador emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos, com um valor de face de 10 milhões. Eles estavam guardados no mesmo cofre. O tribunal explodiu. Finch estava de pé gritando. Vossa Excelência, isso é uma fabricação, uma fantasia.
Ela está inventando um baú de tesouros para extorquir meu cliente. Exigimos provas, documentação de proveniência. Nós temos, Sarah disse simplesmente. Ela puxou outro documento. Esta é uma declaração autenticada do executivo da propriedade da família de minha cliente, juntamente com apólices de seguro para os itens especificados, todos sob o nome Evelyn Vance, Blackwood. O nome aterrissou na sala como uma granada. Blackwood. Não um nome comum, mas nos círculos em que Julian e Isabella agora se moviam. Era um nome falado com o tipo de reverência geralmente reservado à realeza ou a deuses. Era o nome associado a Blackwood Industries, o conglomerado multinacional recluso com interesses em tudo, desde transporte marítimo a aeroespacial e minerais de terras raras. Era um nome sinônimo de dinheiro antigo, imenso poder e privacidade impenetrável. Isabella Sterling engasgou, sua mão perfeitamente manicuriada voando para a boca. Seus olhos arregalados de choque desviaram de Sarah para Evelyn. Ela estava finalmente olhando para Evelyn, realmente a vendo pela primeira vez. O vestido barato, a postura quieta, tudo de repente parecia um disfarce deliberado. Julian estava congelado, sua mente acelerada, tentando conectar os pontos. Blackwood. Evelyn Vance, Blackwood. Ele se lembrou dela falando sobre seu pai, como eles estavam afastados. Ela havia dito que ele era um homem difícil que desaprovava suas escolhas. Julian havia imaginado um professor teimoso de uma pequena cidade que queria que sua filha se casasse com um rapaz local, não um brilhante financista. Ele nunca havia perguntado o nome de seu pai. Parecia tão sem importância, uma relíquia de um passado que ela e ele haviam deixado para trás. Blackwood, Finch repetiu sua voz subitamente fraca, a bravata se foi. Como em Alexander Blackwood, o mesmo Sarah confirmou. Evelyn é sua única filha, sua única herdeira. Ela escolheu viver sob o sobrenome de solteira de sua mãe, Vance, para viver uma vida normal, para encontrar um parceiro que a amaria por quem ela era, não pelo nome que ela carregava. Os olhos de Sarah encontraram os de Julian e seu olhar estava cheio de gelo. Um experimento lamentável e claramente falho. A verdade atingiu Julian com a força de um golpe físico. Não era apenas uma mentira. Era um universo inteiro de engano. Ele havia sido muito arrogante e egocêntrico para perceber. Evelyn, a garota simples. Evelyn, a barista. Evelyn, a âncora doméstica. Tudo havia sido uma escolha. Seu sacrifício não foi vender um medalhão. Seu sacrifício foi abrir mão de uma vida de luxo inimaginável para estar com ele, para acreditar nele. E ele havia jogado tudo fora. Ele olhou para ela, então realmente olhou para ela, a mulher que ele havia chamado de parasita, sem ambição e delirante. Ela estava sentada ali, calma e equilibrada, sua expressão não de triunfo, mas de uma profunda e intensa tristeza. A tristeza de uma mulher que havia apostado seu coração em um homem e perdido da maneira mais espetacular possível. Naquele momento, Julian Thorne não viu apenas os herdeiros da fortuna Blackwood. Ele viu o maior erro de toda a sua vida, o bilhete de loteria premiado que ele não apenas deixou escapar por entre os dedos. Ele o rasgou em pedaços e o jogou no rosto da mulher que o havia entregue a ele. Isabella já estava afastando sua cadeira dele. Seu rosto uma máscara de horror e cálculo. Ela não estava mais olhando para um noivo. Ela estava olhando para o homem mais estúpido do mundo. O tribunal estava em um estado de animação suspensa, preso no choque do nome Blackwood. A juíza Miller, por sua vez, havia recuperado a compostura com a facilidade praticada de uma mulher que havia visto todas as formas de drama humano. Ela bateu seu martelo uma vez, o estalo agudo ecoando no silêncio atordoado. Ordem, ela ordenou. Sr. Finch, sente-se. Sra. Jenkins, você fez uma alegação que muda toda a natureza desses procedimentos. Você mencionou um executivo.
Você mencionou documentação, mas em um caso tão incomum, o tribunal exigirá mais. Marcus Finch, vendo uma fresta de oportunidade, levantou-se novamente. Exatamente, Vossa Excelência. Isso é boato. Papéis podem ser forjados, histórias podem ser inventadas. Eles têm que produzir mais do que um nome. Eles têm que produzir uma pessoa. Onde está este mítico Alexander Blackwood? Por que ele não está aqui para confirmar esta história absurda? Era um ponto válido. Alexander Blackwood era notoriamente privado, um verdadeiro fantasma que não era fotografado em público há mais de 2 décadas. A ideia dele aparecer em um tribunal de divórcio no Baixo Manhattan era risível. Finch sabia disso, e um pouco de sua arrogância retornou. Ele estava apostando que era tudo um blefe, um incrivelmente audacioso, mas um blefe, nonetheless. Sarah Jenkins não vacilou. Ela olhou para o relógio na parede do tribunal, então para as pesadas portas de carvalho nos fundos. O pai de minha cliente está atualmente em um voo transoceânico e não pode ser contatado. Sua privacidade é, como o Sr. Finch sabe, de suma importância. No entanto, ela disse seu timing impecável. Estávamos preparados para a necessidade do Tribunal de Verificação Direta. Temos uma testemunha. Uma testemunha? Perguntou a juíza, suas sobrancelhas levantadas. Sua lista de testemunhas foi enviada na semana passada. Ela continha apenas um nome, Evelyn Vance. Esta é uma testemunha de caráter e financeira não programada. Vossa Excelência, Sarah admitiu, mas seu testemunho é vital para corroborar a identidade e a situação financeira de minha cliente. Uma questão que o conselho do peticionário agressiva e repetidamente questionou. Dadas as circunstâncias, acreditamos que o testemunho deles é essencial para que a justiça seja feita. Finch estava lívido. Objeção. Isso é uma emboscada processual. Não tivemos tempo para preparar nenhuma oportunidade para descoberta sobre esta testemunha misteriosa. Esta é uma violação completa do protocolo. Ordinariamente, Sr. Finch, eu concordaria com você, a juíza Miller disse com seu tom afiado. No entanto, você é quem passou a última hora pintando a Sra. Vance como uma mentirosa destituída. Você abriu esta porta. Você exigiu provas. A Sra. Jenkins está oferecendo para fornecê-las. Eu vou permitir. Mas ela avisou Sarah, isso é melhor ser substancial. Obrigado, Vossa Excelência. Sarah disse com um aceno respeitoso. Ela se virou para a parte de trás da sala. A defesa chama Arthur Pendleton para o depoimento. Se o nome Blackwood era uma granada, Arthur Pendleton era um míssil guiado de precisão. Para a pessoa comum, o nome não significava nada. Mas no ar rarefeito das finanças globais e do direito corporativo, o mundo que Julian e Finch habitavam, Arthur Pendleton era uma lenda. Ele era o CEO da empresa controladora Blackwood Industries, a face pública do Império Invisível. Ele era a mão direita de Alexander Blackwood, seu guardião e seu conselheiro mais confiável por mais de 30 anos. Eles o chamavam de vice-rei. O sangue de Julian gelou. Ele havia visto Pendleton falar uma vez em uma cúpula de Davos que ele pagou uma fortuna para assistir. O homem exalava uma aura de poder silencioso e inatacável que fazia jogadores de novo dinheiro audaciosos como Julian se sentirem crianças. A ideia de Arthur Pendleton entrando neste tribunal em nome de Evelyn era impossível. As pesadas portas de carvalho na parte de trás da sala do tribunal se abriram. 2 homens em ternos escuros e severos entraram primeiro, seus olhos examinando a sala com eficiência profissional. Eles eram claramente segurança. E então, entre eles, caminhou Arthur Pendleton. Ele estava na casa dos 60 anos, alto e magro, com uma cabeça cheia de cabelo grisalho e olhos da cor de um céu de inverno. Ele não estava vestido no estilo chamativo de advogados como Finch. Ele usava um terno cinza simples e impecavelmente cortado, uma camisa branca e uma gravata azul escura. Suas roupas não gritavam dinheiro.
Elas o sussurravam de uma grande e inacessível distância. Ele caminhou com um ritmo calmo e deliberado pelo corredor central, seu olhar fixo para a frente. A sala inteira parecia prender a respiração. O ar estalava com sua presença. Ele passou pela mesa de Julian sem um piscar de reconhecimento. Julian sentiu um desejo involuntário de encolher em sua cadeira para se tornar invisível. A própria existência de Pendleton nesta sala era um veredito sobre a vida de Julian, um julgamento muito mais potente do que qualquer um que o juiz pudesse proferir. Ele não havia apenas se divorciado de uma mulher. Ele havia insultado um império. Arthur Pendleton alcançou a cadeira de testemunhas e ficou pacientemente esperando para ser jurado. Ele olhou para Evelyn e, por um único e fugaz momento, sua expressão severa suavizou-se em uma de afeto paternal e preocupação. Era um olhar que confirmou tudo. Marcus Finch afundou em sua cadeira, seu rosto pálido. Toda a luta havia se esvaído dele. Ele limpa a garganta, era um tubarão, sim, mas ele acabara de descobrir que estava nadando em um oceano que pertencia a uma baleia azul, e ele havia cometido o erro fatal de tentar mordê-la. Isabella Sterling, lentamente, deliberadamente, pegou sua bolsa de couro de crocodilo do chão. Ela a colocou em seu colo e a abriu, seus movimentos precisos e mecânicos. Ela não estava mais olhando para ninguém. Ela estava calculando sua fuga. A fusão estava cancelada. O escrivão do tribunal, um homem que havia visto décadas de disputas mundanas, atrapalhou-se ligeiramente ao administrar o juramento a Arthur Pendleton. A seriedade calma da testemunha parecia desorientar até mesmo ele. Você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade? Juro, Pendleton respondeu, sua voz calma e clara, ecoando facilmente pela sala silenciosa. Sarah Jenkins aproximou-se do estande. Sr. Pendleton, poderia por favor declarar seu nome completo e ocupação para o tribunal? Meu nome é Arthur Hemmings Pendleton. Eu sou o diretor executivo da Blackwood Global Industries. Cada palavra foi entregue com precisão, uma declaração de fato irrefutável. E em que capacidade você conhece minha cliente, Sra. Evelyn Vance? Pendleton virou seu olhar ligeiramente para Evelyn, um sorriso afetuoso, quase triste, tocando seus lábios por um instante. Conheço Evelyn desde o dia em que ela nasceu. Eu sou seu padrinho e sou o executivo do fundo fiduciário de sua família. Sarah assentiu. Você pode confirmar para o tribunal sua relação com seu empregador, o Sr. Alexander Blackwood? Evelyn é a única filha e única herdeira do Sr. Blackwood. Pendleton declarou simplesmente. Seu nome legal é Evelyn Vance Blackwood. Vance era o nome de sua mãe. Após o falecimento de sua mãe e ao atingir a idade adulta, Evelyn tomou a decisão pessoal de usar o nome Vance exclusivamente em sua vida pública. Foi uma escolha nascida de um desejo de privacidade e normalidade, uma escolha que seu pai, embora ele possa não ter compreendido totalmente, respeitou a contragosto. Finch, vendo sua carreira passando diante de seus olhos, sabia que tinha que fazer algo, qualquer coisa. Ele se levantou fracamente. Objeção, Vossa Excelência. Isso tudo é muito tocante, mas não é relevante para a divisão de bens conjugais. A juíza Miller o fuzilou com o olhar. Sr. Finch, o senhor passou a maior parte de uma hora argumentando que a situação financeira da Sra. Vance era zero e que seu caráter era o de uma golpista comum. Este testemunho fala diretamente a ambas essas afirmações. Objeção indeferida. Sente-se. Finch sentou-se, o rosto queimando de humilhação. Sarah continuou. Sr. Pendleton, submetemos um inventário de 3 itens específicos. Uma pintura Basquiat de um relógio Patek Philippe e uma série de títulos ao portador que minha cliente afirma serem sua propriedade pessoal não marital. Pode o senhor falar sobre a autenticidade dessas reivindicações? Certamente posso. Pendleton disse que o Basquiat Untitled Cadmium foi comprado pelo Sr. Blackwood em um leilão de Sotheby
em 2015. Foi um presente para o 10º aniversário de Evelyn. Eu pessoalmente supervisionei a aquisição e a elaboração da escritura de doação. É sua propriedade exclusiva. Sua última avaliação a avaliou em 17 milhões de dólares. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. 17 milhões de eles por uma pintura. Julian sentiu-se tonto. Os números eram tão grandes que eram quase sem sentido. Ele se lembrou daquela pintura. Ela estava pendurada sobre o sofá deles. Ele sempre pensou que era uma bagunça caótica e feia. Ele uma vez brincou sobre substituí-la por algo mais calmante. Evelyn apenas lhe deu um olhar estranho e triste e mudou de assunto. O Patek Philippe. Pendleton continuou seu tom tão uniforme como se estivesse lendo uma lista de compras. Foi também um presente meu, na verdade, por sua graduação na Universidade de Colômbia. É um dos apenas 7 existentes. Seu valor é de aproximadamente 3,5 milhões em dólares. A mente de Julian girou. Colômbia. Evelyn havia lhe dito que tinha um simples diploma de faculdade estadual. Outra mentira. Uma mentira para se fazer parecer menor, menos intimidante, mais parecida com ele. A generosidade de sua decepção era a sua própria maneira mais devastadora do que a própria riqueza. E os títulos ao portador, Sarah incitou. Aqueles foram colocados em um fundo fiduciário para Evelyn por sua falecida mãe, Catherine Vance Blackwood. Eles eram destinados como um fundo de emergência para Evelyn, a ser mantido inteiramente separado das finanças da família Blackwood para dar a ela uma medida de independência. Posso confirmar que seu valor de face é de 10 milhões de dólares. Todos esses itens antecedem seu casamento com o Sr. Thorne em vários anos. Eles são inequivocamente sua propriedade pessoal. Pendleton fez uma pausa, então desviou seu olhar, fixando Julian Thorne com um olhar tão frio e afiado quanto um pedaço de gelo. Vossa Excelência, se me permite adicionar uma observação pessoal, disse Pendleton, sua voz assumindo um tom mais duro. Nos últimos 6 anos, observei Evelyn viver uma vida de profunda modéstia. Ela fez isso para testar uma hipótese de que poderia encontrar um parceiro que valorizasse seu espírito, sua inteligência e seu coração acima de tudo. Ela escondeu ativamente uma fortuna pessoal que não a empresa inteira do Sr. Thorne. Não por engano, mas por esperança. Ela trabalhou em empregos extenuantes e ingratos, não porque tinha que fazê-lo, mas para apoiar o homem que amava e permitir que seu sonho florescesse. Ela contribuiu com cada dólar que ganhou e cada grama de sua energia para a parceria deles. Ele deixou as palavras afundarem. A acusação que ouvi ao entrar neste tribunal de que ela era uma parasita, uma âncora, uma mulher sem ambição, não é apenas uma falsidade grotesca, mas o maior erro de julgamento de caráter que já testemunhei em meus 68 anos. O Sr. Thorne não tinha uma sanguessuga como esposa. Ele tinha um benfeitor de generosidade inimaginável. Ele era um homem a quem foram entregues as chaves de um reino, e em vez de entrar, reclamou do peso das chaves e as jogou fora por um punhado de pedrinhas brilhantes. A metáfora, entregue na voz devastadoramente calma de Pendleton, foi brutal. Ela desnudou Julian, expondo sua ambição superficial e sua catastrófica falta de percepção para todos verem. Isabella Sterling já havia ouvido o suficiente. Quietamente, sem uma palavra a Julian, ela se levantou. Ela alisou seu vestido, pegou sua bolsa e, com a postura de uma rainha abandonando um estado caído, ela saiu calmamente da sala do tribunal. O suave clique da porta fechando atrás dela foi o som do fim do futuro de Julian. Julian não a viu ir. Ele não conseguia tirar os olhos de Evelyn. Ela estava olhando para Pendleton, e seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, não de tristeza, mas de gratidão. Pela primeira vez em meses, alguém havia falado a verdade. Alguém a havia visto. Não tenho mais perguntas para essa testemunha, Vossa Excelência, disse Sarah Jenkins,
voltando ao seu assento. A juíza Miller olhou para o chocado Marcus Finch. Sr. Finch, contra-interrogatório. Finch olhou para Pendleton, que encontrou seu olhar com uma calma inquietante. Contra-interrogar o vice-rei do Império Blackwood. Seria um suicídio profissional? Não, Vossa Excelência. Finch murmurou, sua voz mal um sussurro. Nenhuma pergunta. A juíza Miller examinou a cena diante dela. O lado do peticionário estava em desordem. Julian Thorne sentava-se sozinho, um homem esvaziado, a arquitetura de sua arrogância tendo desmoronado sobre si mesma. Seu advogado, Marcus Finch, estava remexendo papéis sem propósito, evitando contato visual com todos. O lado do réu, em contraste, era um bastião de força silenciosa. Bem, a juíza disse, sua voz com uma ironia tão seca que poderia iniciar um incêndio. Este foi certamente um luto iluminador. O tribunal considera o testemunho do Sr. Pendleton credível e convincente. Ela fixou seu olhar em Julian. Sr. Thorne, sua petição para negar pensão alimentícia é, claro, concedida, já que a ré gentilmente retirou seu pedido. Quanto à questão dos bens pessoais, Sra. Jenkins, sua cliente fez arranjos para recuperar sua propriedade. Temos, Vossa Excelência. Sarah confirmou. A equipe de segurança do Sr. Pendleton está de prontidão. Solicitamos uma ordem judicial concedendo à minha cliente acesso imediato e exclusivo à residência em 113 Central Park West por um período de 2 horas para recuperar seus pertences. Assim ordenado, a juíza disse, batendo seu martelo. Pareceu menos um encerramento e mais um prego final sendo martelado no caixão da vida de Julian. E quanto à generosa oferta do peticionário de um acordo de $5.000, ela olhou para Julian com total desdém. O tribunal rejeita essa oferta como insultuosa, feita de má fé e baseada em uma deturpação completa e intencional dos fatos. Este processo está concluído. O martelo caiu uma última vez. Estava lá acabado. Enquanto as pessoas começavam a se agitar, o murmúrio abafado de fofocas chocantes preenchendo a sala, Arthur Pendleton desceu do banco das testemunhas. Ele caminhou até a mesa da defesa e colocou uma mão gentil no ombro de Evelyn. Você está bem? Ele perguntou, sua voz baixa e gentil. Evelyn finalmente olhou para cima, uma única lágrima traçando um caminho por sua bochecha. Ela assentiu, conseguindo um pequeno sorriso aquoso. Obrigada, Arthur, por tudo. Alexander queria vir ele mesmo, Pendleton admitiu. Tive que convencê-lo a não vir. Ele teria comprado o tribunal e o demolido com o Sr. Thorne ainda dentro. Apesar de tudo, um pequeno riso escapou dos lábios de Evelyn. Pareceu o primeiro raio de sol depois de uma longa tempestade. Ela se levantou e, pela primeira vez naquele dia, endireitou os ombros e olhou do outro lado do corredor para o homem que havia sido seu marido. Julian estava olhando para ela, seu rosto uma máscara patética de desespero e horror crescente. Enquanto ela começava a se afastar, flanqueada por Pendleton e sua advogada, ele finalmente saiu de seu transe. Ellie! Ele gritou, sua voz falhando. Ele tropeçou de sua cadeira, correndo para interceptá-la antes que ela chegasse ao corredor. Ellie, espere! Precisamos conversar. Os homens de segurança de Pendleton se moveram instantaneamente, posicionando-se entre Julian e Evelyn, formando uma parede silenciosa e imóvel. Por favor, Julian implorou, sua voz suplicante, seus olhos selvagens de arrependimento. Eu não sabia. Eu juro que não tinha ideia. Eu cometi um erro terrível, estúpido. Evelyn parou. Ela olhou para ele, não por cima dos ombros dos seguranças, mas dando um pequeno passo para o lado, encontrando seu olhar diretamente. O olhar em seus olhos não era de raiva ou ódio. Era algo muito pior. Pena. Era o olhar que se dá a algo quebrado e insignificante. Você está certo, Julian.
Ela disse, sua voz firme e clara, ecoando na agora silenciosa sala do tribunal. Você cometeu um erro, mas seu erro não foi me deixar, e não foi não saber sobre minha família. Ela deu um passo mais perto, forçando-o a ver a profunda verdade de suas palavras. Seu erro foi acreditar que o valor de uma pessoa é medido por sua conta bancária. Você me ridicularizou por ser uma barista, uma bibliotecária. Você tinha vergonha de mim porque eu não era uma CEO ou uma socialite. Você não via valor na bondade ou lealdade ou sacrifício, a menos que servisse diretamente à sua ambição. Ela deixou o silêncio pairar por um momento. O dinheiro não muda quem eu sou. Eu ainda sou a mulher que serviu café para te apoiar. Eu ainda sou a mulher que vendeu o medalhão de sua mãe por você. A única coisa que mudou é que agora você vê que essa mulher é valiosa e é por isso, Julian, que acabou. Você não se apaixonou por Evelyn Vance. E você certamente não merece Evelyn Blackwood. Com isso, ela virou as costas para ele. Ela não olhou para trás enquanto saía da sala do tribunal. Arthur Pendleton ao seu lado, deixando Julian Thorne sozinho nas ruínas de sua própria criação. Um homem desesperadamente pobre, que por um breve e brilhante momento segurou toda a riqueza do mundo em suas mãos e foi muito cego para vê-la. A notícia do drama no tribunal espalhou-se pelos círculos de elite de Nova York como um incêndio. A história era simplesmente deliciosa demais. A ascensão meteórica e a espetacular autodestruição de Julian Thorne. Sua firma Thorne Capital implodiu em uma semana. Investidores assustados por sua catastrófica falta de julgamento retiraram seu dinheiro. Sua reputação como um visionário brilhante foi substituída por uma nova. O tolo que se divorciou da herdeira Blackwood. Ninguém queria fazer negócios com um homem que não conseguia reconhecer um ativo de bilhões de dólares quando era casado com ele. Ele perdeu o condomínio, seu negócio e os poucos amigos de verdade que tinha. Ele tentou ligar para Evelyn centenas de vezes, mas as chamadas ficaram sem resposta. Ele era um pária, uma história de advertência ambulante, sussurrada em galas e salas de reunião. As pedrinhas brilhantes que ele havia escolhido, o status de Isabela, um fugaz senso de superioridade, tudo se transformou em pó em suas mãos. 3 meses se passaram. Para os círculos fofoqueiros da elite de Nova York, a história da queda de Julian Thorne havia sido um drama emocionante, mas fugaz. Ele era notícia de ontem, uma história de advertência que já havia sido substituída por escândalos mais recentes. Evelyn Vance Blackwood simplesmente havia desaparecido, recuando para trás das paredes impenetráveis que o nome Blackwood proporcionava. Muitos presumiram que ela simplesmente havia retornado a uma vida de luxo tranquila e reclusa. O breve e confuso capítulo de sua vida pública, agora encerrado. Eles estavam errados. A bomba caiu não em uma coluna social, mas na primeira página do Wall Street Journal. A manchete era dura, impressa em tinta usada e intransigente. Herdeira Blackwood lança Fundação Vance de os 500 milhões de dólares para acesso educacional e artístico. Abaixo dela havia uma fotografia de Evelyn, tirada em uma conferência de imprensa, realizada não em algum salão corporativo estéril, mas no majestoso salão revestido de livros da Biblioteca Pública de Nova York. Ela parecia transformada. A mulher tímida e assombrada do tribunal havia desaparecido, substituída por uma líder. Ela estava vestida em um vestido azul marinho simples, mas primorosamente cortado, seu cabelo cortado em um bob profissional nítido. Não havia joias ostentosas, apenas a confiança tranquila de uma mulher que havia encontrado seu poder. Seus olhos, antes baixos, estavam agora claros, focados, e tinham um fogo que ninguém, muito menos Julian, jamais havia visto antes. O lançamento da Fundação Vance foi uma declaração meticulosamente planejada. A lista de convidados não era um holodex de titãs de Wall Street e socialites vazias. Era composta por presidentes de universidades,
poetas célebres, dramaturgos em dificuldade, organizadores comunitários e professores de escolas públicas. Era uma sala cheia das mesmas pessoas que o mundo de Julian considerava insignificantes. Seu discurso, proferido sem anotações, foi uma obra-prima de graça e propósito. Por uma parte de minha vida, ela começou sua voz firme e ressonante. Eu escolhi viver sob o nome de minha mãe, Vance. Ela era uma bibliotecária. Meu pai, um homem da indústria, construiu impérios de aço e comércio, mas minha mãe construiu impérios da mente. Ela acreditava que o acesso ao conhecimento, à arte, à beleza não era um luxo, mas um direito humano fundamental. Ela me ensinou que o verdadeiro valor líquido de uma pessoa não é encontrado em um balanço, mas na riqueza de sua curiosidade e na profundidade de sua empatia. Ela pausou seu olhar varrendo a plateia atenta. O mundo tem fundações suficientes dedicadas a construir edifícios maiores. Esta fundação é dedicada a construir mentes maiores. A Fundação Vance será dedicada a garantir que o próximo grande romancista não se perca porque sua biblioteca local fechou. Que o próximo gênio científico não seja esquecido porque ele não podia pagar a mensalidade. E que o valor de uma vida tranquila dedicada ao conhecimento seja celebrado, não ridicularizado. A frase final foi um dardo sutil e perfeitamente direcionado, e a mensagem era clara. Este não era um ato de caridade. Era uma reordenação de valores. Em uma subsequente e rara entrevista individual com um jornalista respeitado, surgiu a pergunta inevitável. Sua história cativou o público? O entrevistador disse gentilmente. Muitos veem o que aconteceu com seu ex-marido como uma forma de vingança cósmica. Você vê? O sorriso de Evelyn era pensativo, desprovido de malícia. Eu não acredito em vingança. Vingança é uma conversa com o passado, e estou muito mais interessado em construir o futuro. O que aconteceu naquele tribunal não foi sobre punir Julian. Foi sobre minha própria libertação. Por anos, permiti que outra pessoa definisse meu valor, ditasse minha história. Eu me fiz pequena para fazê-lo se sentir grande, acreditando que essa era a natureza do amor e do apoio. Meu erro foi pensar que meu valor era algo que poderia ser diminuído pela opinião de outra pessoa. Ela se inclinou para a frente, sua sinceridade palpável. O nome de meu pai, Blackwood, fornece os recursos para este trabalho. É uma ferramenta, uma poderosa. Mas o nome de minha mãe, Vance, fornece a missão. Esta fundação é minha voz. É um testamento à crença de que a verdadeira força não é sobre o quanto você pode adquirir, mas o quanto você pode dar. Minha história não é sobre uma herdeira secreta. É sobre a filha de uma bibliotecária finalmente colocando as lições de sua mãe em prática. Do outro lado da cidade, em um bar mal iluminado no Queens, que cheirava a cerveja velha e arrependimento. Julian Thorne assistia à entrevista em uma televisão piscando montada sobre o balcão. Ele estava tomando um uísque barato, o líquido âmbar fazendo pouco para entorpecer a dor perpétua em sua alma. Ele havia perdido tudo. Sua firma era uma casca falida. Seu condomínio havia sido vendido para cobrir suas dívidas e seu nome era uma piada. Ele usava uma camisa desfiada, seu rosto por fazer a barba, o fantasma do titã que vestia Tom Ford que ele já foi. Enquanto Evelyn falava, cada palavra era um novo tormento, a filha de uma bibliotecária. Ele se lembrou de zombar da profissão de sua mãe, do valor de uma vida tranquila. Ele se lembrou de chamá-la de sem ambição. Ele viu o Basquiat que ele chamou de bagunça feia, agora a pedra angular de uma exposição de museu financiada por sua fundação. Ele viu a mulher brilhante, gentil e profundamente rica que ele havia descartado por uma socialite superficial que não havia retornado uma única de suas ligações. Ele não havia apenas subestimado suas finanças. Ele havia fundamentalmente mal compreendido a natureza do valor em si. Sua ambição havia sido um fogo furioso que lhe dera uma breve e brilhante luz antes de consumi-lo completamente, deixando-o como nada além de cinzas frias.
Ele finalmente entendeu. Ele não havia apenas perdido uma fortuna. Ele havia perdido um universo. Evelyn, enquanto isso, estava a quilômetros de distância de qualquer pensamento dele. A entrevista havia terminado. As galas e coletivas de imprensa estavam encerradas para o dia. Ela estava em uma pequena biblioteca comunitária subfinanciada no Bronx, uma das primeiras beneficiárias de uma doação Vance. Não havia câmeras aqui. Ela sentou-se em um pequeno banquinho na seção infantil, lendo um livro de histórias para um pequeno grupo de crianças de olhos arregalados. Neste espaço tranquilo e despretensioso, cercada pelo cheiro de papel velho e imaginação juvenil, ela estava verdadeiramente em casa. Ela não era Evelyn Blackwood, a herdeira, nem era Evelyn Vance, a ex-esposa ridicularizada. Ela era simplesmente Evelyn, uma mulher que havia atravessado o fogo e emergido, não endurecida, mas iluminada, finalmente construindo um império próprio. Um livro, uma mente, um ato silencioso de bondade por vez. A jornada de Evelyn não era apenas sobre revelar uma identidade secreta. Era sobre revelar seu verdadeiro eu. Um eu que ela havia escondido até de si mesma. Ela entrou naquele tribunal uma vítima e saiu uma vitoriosa não por causa de seu dinheiro, mas porque ela finalmente reivindicou sua própria história. É um poderoso lembrete de que nosso valor nunca é definido pela opinião de outra pessoa ou por sua incapacidade de ver nosso valor. É definido por nossa própria integridade, bondade e pela força de defender quem somos. O que você acha que foi o maior erro que Julian cometeu? Foi sua ganância, sua arrogância ou sua simples falha em ver a pessoa incrível bem na frente dele? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você foi movido pela história de humilhação e triunfo final de Evelyn, por favor, mostre seu apoio clicando no botão curtir, compartilhando este vídeo com alguém que possa precisar ouvi-lo e inscrevendo-se no canal para mais histórias poderosas da vida real. Seu apoio nos ajuda a continuar a trazer essas jornadas incríveis à luz. Obrigado.